Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre administração da produção, né? Um dos livros que fala sobre isso é o GILEC, é ele que eu vou usar como base. E eu vou trazer aqui alguns manuscritos que eu já executei sobre esse assunto. Então vamos começar, porque ele é bem grande, né, essa primeira parte. Vamos começar com o que é administração da produção. Bom, a administração da produção nada mais é do que gerenciamento de recursos. Toda empresa, todo o empreendimento possui recursos que precisam ser gerenciados. E quem faz isso é a função de produção, ou operação, ou somente produção. Tudo são sinônimos aqui. A função de produção, ela gerencia recursos. E por que ela gerencia esses recursos? Para criar e entregar serviços e ou produtos. Aqui no livro ele discute uma parte bem interessante em relação à tangibilidade de serviços e produtos em si. Então, alguns livros, alguns estudiosos falam em relação a bens e serviços como se fosse um produto, porque tem entendimento que também serviços são produtos e por isso que eles englobam dessa forma. Eu estou utilizando produto aqui porque o GILEC ele usa dessa forma. E o que ele faz para mudar essa noção? Ele pega e coloca o IRIP, que é a medida de tangibilidade desses produtos, certo? Por exemplo, numa empresa de consultoria, os serviços são intangíveis, correto? É utilizado o conhecimento intelectual. No entanto, é gerado relatórios, laudos, enfim. Tem muitos outros meios, né, que são gerados através dos serviços. E toda organização ela possui esse setor, né, que é a função de produção. E os gerentes de produção que são responsáveis pela função da produção, né, e ele é responsável por administrar. E também, né, igualmente, em outras empresas, por exemplo, em gerentes de frota, seria empresa de distribuição de produtos, né? Gerente administrativo, né, no setor de hospitalar, no setor hospital, que tem muito a ver com Lean, Healthcare. Gerente de loja, né, supermercado. Então, todos esses aqui vão desempenhar a função de produção. Mas vocês vão depois ver, né, que outras áreas, mesmo não ligado com a produção, né, com a transformação de recursos, vão ter um certo grau de similaridade com a administração, certo? Então aqui tem aqui um pequeno esquema para a gente entender, né, esse sistema intangível que é a administração da produção, como que ela se encontra. Dentro da administração de produção, eu tenho direção, tenho projeto, tenho entrega, tenho desenvolvimento. E isso é cíclico. Dentro da direção, quando eu dou um zoom aqui, eu vou ter a administração de produção, que é o que a gente vai ver hoje, é uma certa parte. Vamos ter desempenho da produção, a inovação de produto e serviço, a estrutura e escopo de produção e a estratégia de produção. Hoje a gente vai ver somente a estratégia de produção, que está dentro da direção, e esse ciclo é a administração da produção. Alguns exemplos da função de produção em algumas empresas. Por exemplo, o que é a função de produção é responsável por entregar? Aqui na pizzaria temos alguns pontos. Por exemplo, tem que atender a demanda com velocidade, tem que fazer a higiene com as máquinas, possuir um mix de produtos altamente demandado, ter um delivery no tempo adequado, né? Tem a parte da velocidade. E por que tem um mix de produto altamente demandado? Porque se tu tiver um mix de produtos que não tem demanda, vai haver muitos desperdícios, tanto de matéria-prima como de valor monetário em si, né? Localizar os melhores pontos de venda. Então, quando você implementar uma fábrica de pizzaria, né, você vai precisar verificar se você vai fazer o delivery, se você vai vender na loja física, e tudo isso vai influenciar no local que vai estar a loja. Obter os processos e equipamentos para produzir. Então, você precisa ter os recursos de transformação para produzir da melhor forma possível, entre outros, né? Então, a função de produção ela pode ser diagnosticada, né? Para cada segmento vai ter essas características a serem implementadas. Só que o que acontece?
Tudo isso daqui tem forma de você fazer um indicador, né, de você mensurar de alguma forma ou classificar, certo? E vamos lá. Numa empresa, geralmente o que o dono se preocupa, né, o empresário, é somente com a função ou a função de produção, certo? Mas tem outras funções, que são as funções organizacionais. E as centrais são as seguintes: a função de marketing, que vai gerar demandas, né, para o que está sendo feito, e a função de desenvolvimento de produto e serviço, que vai gerar demandas futuras para nos novos produtos que estão sendo criados, né? Porque todo produto ele tem um momento no qual ele vai chegar no ápice, e se não houver inovação, ele vai decair, né? Para alguns produtos em si. Então, desenvolver novos produtos e serviços vai gerar demandas futuras. E a função de produção, entrega e criação do que está sendo produzido. Os gerentes de produção, eles precisam cooperar com essas funções aqui, principalmente com as funções principais. Isso vai garantir um desempenho organizacional. O fluxo de informações é importante, pois alinha as expectativas de cada setor com a capacidade. Imagina aí, o setor de desenvolvimento de produto vai gerar um produto ou um serviço no qual não se tem a capacidade de produzir. Então você vai ter aí uma perda de recurso muito grande por conta desse setor. Já que uma vez que você gasta pesquisa sobre isso, você está gastando recursos de tempo, né, com as pessoas que estão utilizando. Então, isso é uma das falhas do produto. Então, as informações têm que sempre ser consultadas com a produção. Se eu vou desenvolver um produto, eu preciso verificar se a minha produção atende, né, esses requisitos para produzir. Se tem tecnologia necessária. Mas tem um setor de tecnologia, né, a função de tecnologia, de sistema de informação. E a função técnica também. No entanto, essas funções elas precisam sempre retornar à de produção, porque é lá que está sendo gerado o principal serviço da empresa, certo? Então, sempre tem que correr na parte de produção. É por isso que o profissional engenheiro de produção é muito requisitado, porque ele é um profissional que é primordial, né, se ele for um gerente de produção, ele é primordial para poder tomar decisões, né, e repassar as informações da maneira adequada. Então, e o marketing, né? Porque imagina aí, ele vai gerar demandas. Então, imagina aí, se eu for vender um contrato com uma capacidade muito além do que eu posso produzir, eu não vou conseguir entregar. Certo? Teve um caso que na própria sala de aula que um dos professores, né, da engenharia de produção citou, que foi em caso do Walmart. Ele fechou um contrato, né, com uma empresa distribuidora de queijo, mas no contrato tinha uma cláusula bem pequena que falava que se o queijo fosse entregado alguns minutos depois do acordado, eles não iriam comprar nada. O custo ia ficar todo com eles, com a empresa que iria prestar esse serviço. E a empresa não se atentou a essa capacidade da produção e gerou um custo totalmente para eles. Eles perderam o contrato porque tinha lá, né, na cláusula, né, disso, e teve esse problema porque não foi entregado no prazo acordado. Então, olha só, a produção, né, não foi eficiente ou não foi avaliada a capacidade de produzir, certo? E outra coisa bem interessante de falar desse ponto aqui, o gerente de produção, a pessoa responsável por produção, ele tem que se precaver em relação a tudo, né? Essas questões da capacidade, mas também tudo que acontece dentro da produção em si é de responsabilidade restrita ao engenheiro de produção, o gerente de produção, é a responsabilidade dele. Porque olha só, se vamos supor, tem vários fornos, tem várias máquinas, se isso entrar em colapso, explodir, foi por falta de justamente não obter um planejamento adequado. Se acontecer algum problema com a sua máquina, você tinha lá a parte de manutenção adequada, né? Então é por isso que você precisa sempre se atentar a isso. Outro fator importante, isso aqui é bem interessante de entender, é de primordial identificar a função de produção, certo?
Ah, mas como assim? Porque alguns segmentos, alguns mercados é fácil de você identificar o que é produção, o que não é. Mas em alguns setores não. Por exemplo, em algumas empresas é fácil diagnosticar. Linha de montagem automobilística. Você consegue identificar facilmente onde fica o setor de produção. É aquele setor no qual a linha estão sendo montados os carros. Mas e agora numa agência de propaganda? Como que isso se procede? Para visualizar isso, basta fazer a seguinte pergunta: aonde é que se cria um determinado serviço ou produto? Né? Ou bens, né? Quem quer usar essa terminologia. Você sempre vai entender que todas as empresas vão ter esse seguinte mapa aqui. Vai entrar recursos, depois a gente vai explorar mais essa parte dos recursos. Vai entrar uma atividade de produção, que aqui, né? Aqui coloquei a atividade de produção, mas poderia ser a operação aqui, né? Que atividades elas estão mais lá embaixo. Mas enfim, geram produtos e serviços para obter o lucro, né? Através desse gerenciamento, né? Dessa produção. Então, por exemplo, tu vai prestar uma consultoria e tu não sabe aonde encontrar o setor de produção. Aonde é que se cria um determinado produto ou serviço? Tu sempre tem que se perguntar isso. Exceto nas sociedades sem fins lucrativos, né? No caso do lucro. Algumas empresas, por exemplo, pode pegar a empresa do Bill Gates, que é de fazer projetos para ajudar o meio ambiente ou a sociedade, né? Inclusive, teve até um documentário da Netflix que mostrava um projeto que ele fez para poder você pegar excremento humano e transformar em água limpa. Então, esse foi um projeto que ele desenvolveu lá, né, para poder obter uma água potável. Pelo menos a água estava mais limpa do que tinha nos rios, certo? Porque é do saneamento básico. Então, nesse caso aqui, as sociedades sem fins lucrativos, elas não estão se importando com os lucros, e sim prestar um bom serviço para a sociedade, para o meio ambiente. Só que nesse caso aqui, você ainda precisa ter uma otimização de recursos. Né? Porque, olha só, isso aqui, provavelmente esses recursos vieram de doações, vieram de empresas grandes, né, que cederam seus bens e até mesmo serviços. Como ela vai fazer essa transformação, é necessário que tenha uma otimização, tenha uma minimização desses recursos, né, para você não gastar tudo. Uma forma de resumir a produção, a administração da produção usava não somente máquinas, mas também conhecimento, pessoas, recursos nossos e de parceiros. No caso quando tu usa a parte das fundações, né? Por exemplo, como a empresa lá do Bill Gates, que arrecada fundos da própria empresa dele, dos recursos dele, também de parceiros e assim por diante. Até mesmo empresa, né? Você pode usar mão de obra terceirizada e assim por diante. Você usa pessoas, você usa conhecimento e experiência de funcionários. Então, por exemplo, você tem um conhecimento prático. Às vezes, tu tem um mecânico na tua empresa que está há 10 anos. Esse cara tem muito conhecimento do seu processo produtivo, certo? Então, ele sabe muito bem fazer aquilo. Aí, o que acontece? Para a gente determinar aqui, em meio formal, o que é a produção, a gente viu aqui, né, que é justamente essa entrega de valor, né, em produtos e serviços através de uma atividade de produção. Então, como que eu faço para determinar isso em termos formal? Então, assim, para eficientemente ou eficaz ou criativamente montar, produzir, mudar, vender, mover, curar, moldar. Então, só nesses verbos aqui você já consegue entender que tem muita abrangência, né? Movimentar, vender algo é uma função de produção, sim, né? Tem etapas, processos lógicos para você vender algo. Imagine, você vai vender uma consultoria, você precisa de sequenciamento de processos para conseguir obter um sim, né, da sua contraparte. E curar, né, no caso dos hospitais, moldar em questão a fabricação de algo, produtos ou serviços ou ideias. Essa parte das ideias cai naquela parte da intangibilidade, né? Vamos supor, eu acredito que as ideias muito se assemelham a estratégias. Né? Então, o militar que faz lá a sua estratégia de guerra, isso é uma tarefa de produção, certo? Ou até mesmo um advogado que elabora uma estratégia com base nas normas, nas leis.
Isso são ideias, né? Que satisfaçam ou correspondam ou excedam ou encantem. Então, olha só, tem que satisfazer ou corresponder ou exceder ou encantar. Por exemplo, essa parte do encantar, imagina aí a função de produção lá na Disney, né? A função dos parques itinerantes é entreter e encantar quem está pagando por esse serviço, né? Então você precisa cumprir esses requisitos de maneira mais adequada. As demandas ou necessidades ou preocupações ou mesmo os sonhos. Então, olha só, a demanda ela pode estar sendo caracterizada em necessidade, preocupação ou em sonhos. Então imagina aí um paciente aí, ele tem uma preocupação se tem alguma doença. Se ele tem essa preocupação, então você precisa eficientemente ou eficazmente produzir, né, no caso curar, né, e prestar um serviço aí que corresponda, né, às preocupações do cliente, né, no caso o paciente. Então olha só, se enquadra em muitas áreas essa caracterização da produção aqui, certo? Toda vez que você tiver dúvida, onde que eu vou trabalhar a produção? Sempre procurem essa parte aqui. Fluxo de informações nas funções organizacionais. Esse aqui é um mapa bem importante, eu vou até dar um zoom aqui para ficar mais evidente. Não, deixa eu voltar aqui porque eu estou gravando, então vai ficar um pouco ruim aqui para ver a minha imagem. Vai ficar em cima do mapa, né? Então aqui, ó, eu tenho aqui o escopo amplo das responsabilidades da administração de produção. Então o que acontece? Aqui toda essa elipse são as responsabilidades. No centro a gente tem a função de produção. Olha como que é importante. Eu vou ter a função técnica, eu vou ter a função de desenvolvimento de produto e serviço, eu vou ter a função de marketing, eu vou ter a função de sistema de informação, a função de recursos humanos, que é o RH, e a função de contabilidade e finanças. Só que esse mapa aqui, você já entende muito sobre o processo produtivo de uma empresa. Você já entende bastante como que funciona uma administração, certo? Porque olha só, a função central, que eu falei anteriormente, que é desenvolvimento de produto e serviço, e a de marketing, ela interage muito com a de produção, porque tudo gira em torno disso, certo? Um vai desenvolver novas demandas, o outro vai gerar demanda para esse produto que está sendo produzido. E olha como que as informações têm que funcionar. Tem que ser comunicadas as capacitações e restrições do processo de produção, tem que ser comunicados no meio de produto, e deles vêm novas ideias de produto ou serviço. Para fazer o quê? Para que o gerente de produção consiga produzir essas ideias, né, com base no que foi passado de capacitações e restrições. Okay? Outra, na parte de marketing, comunicar as capacitações e restrições de processo de produção. Mesma coisa, mesma situação vai ser passada para a função de marketing, né? Então provavelmente vai ter um documento bem padrão que é encaminhado para os dois e volta os requisitos do mercado. Aí fica a pergunta, o que seriam esses requisitos do mercado? Bom, seria a área da qualidade, né? Então, o setor de qualidade ele está dentro da produção justamente porque os requisitos do mercado são dimensões, são funcionalidades e tudo isso aqui tem que ser feito com exatidão para atender a demanda do mercado. E outras funções, né, de uma empresa que a gente pode ter, aqui não estão todas, mas geralmente tem, porque olha só, tem algumas funções que são terceirizadas, algumas empresas optam por terceirizar porque não faz sentido ter essas funções como responsabilidade principal, né, da empresa que está produzindo. Muitas das vezes, né, em casos bem específicos, tu vai ter só a função de produção, né, um pequeno empresário vai ter só essa função, outro empresário vai ter a função de marketing, né, os dois, né, ligados, para vender e o outro para produzir, e muitas vezes o negócio só se baseia nisso daqui, nesses dois pontos, na função de marketing e de produção. E vai ter lá um setor bem pequeno em relação ao desenvolvimento de produto, né? Pensar em novas ideias, né? Então vai sempre ter esses três aqui ligados. Vai ser o tripé relacionado à função de produção. Mas pode ter também, se for uma empresa um pouco maior, a função técnica, né?
vamos supor uma empresa de manutenção. Uma empresa de manutenção, esse layout já é um pouco diferente. Ela pode ter a função técnica integrada porque o serviço que ela produz é justamente uma função técnica, né? Que é fazer manutenção em moto, carro e assim por diante. E vender as peças, né? Então, olha só, esse setor aqui de função de desenvolvimento de produto ou serviço, ele já pode ser um pouco mais reduzido ou pode não precisar de tanta robustez quanto algumas outras empresas, né? E assim por diante. Depende também do setor, né? Se for um setor secundário, que é o setor industrial, e se for o setor terciário, que é o de serviços, aí já vai ser diferente mesmo. Mas enfim, a função de produção ela vai encaminhar a necessidade de tecnologia do processo. Então imagina aí, eu estou produzindo um produto X, só que o setor de função de desenvolvimento de produto encaminhou uma nova demanda para mim, certo? Essa demanda aqui, e eu preciso de novas tecnologias para fazer o processamento disso. A função técnica vai ser responsável por entregar esse tipo de serviço. E outro também em relação à própria manutenção, os próprios laudos de responsabilidade técnica vão precisar também ser executados pela função técnica. E aqui vai chegar as opções de tecnologia de processo. Logo, a função de produção vai encaminhar a provisão de dados relevantes, né, o que está acontecendo em termo quantificativo para a área de contabilidade e finanças, e análise financeira para a medição de desempenho e tomada de decisão. Então, olha só, há esse fluxo, né? Então, isso aqui, o que vai vindo aqui da contabilidade e finanças, vai ajudar o engenheiro de produção, o gerente de produção, o que for, para tomar decisão. Né? Então, olha, isso aqui custa isso, se eu produzir isso aqui, os meus custos estão nesse nível. Então, não vai ser necessário, por exemplo, lá o gerente fazer o cálculo na mão. Ele só vai precisar fazer o quê? Pegar as informações desse setor e tomar decisão com base nisso. Né? Então, vai servir para isso. Eu posso até fazer um vídeo mais detalhado em relação a esse gráfico, porque ele é muito importante. Né? Só esse conhecimento aqui ele já é muito útil para você entender melhor os processos produtivos. Né? Se você, por exemplo, está estagiando numa empresa, entender isso aqui, enxergar isso aqui na sua empresa é essencial. Comunicar a necessidade de recursos humanos. Então, por exemplo, estou precisando de operadores, né? O operador saiu ou precisando de um novo tipo de operador aqui, com determinadas características, com determinadas atribuições e habilidades. O repasso aqui para o RH, ele vai me retornar o recrutamento, desenvolvimento e treinamento. Quando eu for contratar uma pessoa, é necessário eu me atentar a alguns pontos. Por exemplo, para me recrutar, eu tenho que fazer esse processo junto com o RH. Eu não posso deixar o RH fazer sozinho. Eu tenho que levar ou alguém abaixo, né, um encarregado, um supervisor, para fazer esse direcionamento, porque ele precisa entender a função de produção junto com a função psicológica, né, da pessoa. E todo o desenvolvimento e treinamento também é feito em conjunto. Algumas partes é feita mais pelo RH, mas a parte de recrutamento precisa ser feita pelos dois. Aqui, na última aqui, né, a comunicar a necessidade de sistemas de informação e vai voltar a sistemas para projeto, planejamento, controle e melhoria. Então, precisando de um novo software aqui para controlar melhor o processo, é esse setor que é responsável por fazer e por dar manutenção. Como o próprio nome está falando, projeto, planejamento e controle e melhoria. Como eu falei aqui, as centrais, né, esse aqui sempre é interessante de ter, mas vamos passar aqui para o próximo. O setor econômico não possui tanto impacto na administração da produção quanto as suas atividades intrínsecas, o controle dos processos de recursos. O que isso significa? Imagina aí, eu tenho uma empresa, né, de joias, né, que vende joias, tenho uma empresa que vende, posso dizer, caminhões, tem uma fábrica de metais, enfim. Nesse sentido, a função de produção, a administração aqui da produção, ela não está voltada para a parte econômica em si. Né? Não está se preocupando como que está o mercado em si. Inclusive, isso é uma função da contabilidade e das finanças. Ele vai estar mais se importando na administração interna dos recursos. Né? Então, saber o quanto produzir, né, é importante por conta da função, né, de marketing, né,
de marketing, para saber em relação ao mercado. Mas como que está o mercado? Eu falei que é da contabilidade de finanças, né? Mas também tem a ver com a função de marketing. Quem analisa o mercado esses setores, né? Então, para a produção, o controle de recursos é primordial. Então, eu tenho muita informação na fábrica, mas o que eu tenho que se preocupar, né, em termos de administração da produção é com isso aqui, gerenciamento, né? Gerencia recursos. Ok? É nisso que tem que ser focado os esforços do engenheiro de produção, o gerente, enfim. Tanto faz o setor de atuação, o controle será o mesmo. Então, por exemplo, se eu tenho... Vamos pegar fábricas, né? Se eu fabrico determinado tipo de liga ou metal, ou faço fios com esses metais, o processo de produção ele vai ser muito similar, né? Vão ter ferramentas, inclusive tem lá o sistema Toyota de produção, né? Que muitas ferramentas podem ser aplicadas e muitas estão sendo aplicadas em outros setores. Por exemplo, tem o Lean Manufacturing, que originou isso, está tendo o Lean Construction, está tendo o Lean Energy. Então, são funções que são complementares ao que foi gerado pela Toyota. Tem ferramentas muito interessantes, né? Eu já até citei nas redes por aí. Então, definição geral de produção são recursos para criar apropriadamente outputs que atendam às exigências de mercado. Ok? Então, temos isso aqui, quando a gente perguntar aí, né? O que faz o engenheiro de produção? Recursos para criar apropriadamente outputs que atendam às exigências de mercado. Tu pode reduzir esse outputs para produto e serviço, né? E a minimização de recursos. E aqui seria o formal para você até entender melhor como que se encaixa a função de produção. Então aqui a administração de produção em organizações menores. Grandes empresas podem demandar indivíduos a tarefas especializadas. Empresas pequenas, não. Então o que acontece? Geralmente, em empresa grande, vai ter isso aqui, certinho, bonitinho. Mas uma empresa pequena, não. Muitas das vezes, tu vai ter lá um gerente que ele se mistura com a tarefa de manutenção, com a tarefa de produção, com a tarefa de marketing, com a área de segurança, não, tudo se mistura. E isso, assim, é mais rápido, mas é mais difícil de controlar, né? Porque tem essa multidisciplinaridade, mas tu não sabe que toma decisão, né? Porque tu não sabe, fulano está responsável por tais tarefas, ok? Mas quando tu não sabe o que ele está fazendo, o que ele está tomando decisão, aí é difícil controlar. Podendo ter uma maior velocidade na operação, mas pode haver problemas na tomada de decisão, pois não há uma divisão de responsabilidades e autonomia. Na realidade, tem autonomia, mas não tem uma divisão de responsabilidade. Podendo ser mais difícil de resolver do que empresas grandes que têm os departamentos bem definidos. Aconteceu bastante, por exemplo, quando tu é uma empresa familiar, geralmente os serviços que eles prestam é da maneira que eles aprenderam, né? Então não tem essa divisão. É até difícil mudar essa cultura quando é uma empresa familiar. Agora, quando é uma empresa que tem todos os departamentos, tudo bem desenvolvido, você já consegue até mesmo obter uma melhor, como posso dizer, uma melhor competência uma melhor competência do gerente. Por quê? Porque o gerente ele já vai estar voltado para a eficiência, para a otimização, certo? Um bom gerente. Então ele fica muito mais aberto a ouvir conselhos de outra pessoa, outro gerente, entende? Então, assim por diante. Pode ser mais, como eu falei antigamente, né? Então aqui, ó, tem alguns exemplos. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. O médico clínico geral, né, e a administração da produção usa o conhecimento para diagnosticar eficazmente as condições para solucionar preocupações reais e percebidas do paciente. Então, é naquele caso lá, né? O que o gerente lá, no caso do hospital, que é o administrativo, deixa eu só confirmar aqui. Hospital. Ele pode fazer usar os princípios do Lean Healthcare, né, que é para gerenciar os recursos. Aí numa linha de automóveis, né, é fácil identificar os recursos e assim por diante, né? Você pode dar uma olhada aqui, ó, na consultoria gerencial, tem a parte lá de gerar os laudos e os relatórios, né, e assim por diante.
tem a agência de propaganda. E, bom, a gente vai terminar por aqui, aí no próximo eu já pego essa parte por completo. Pego até esse gráfico aqui.